A noite estava gelada em Portland, Oregon. Eram 23h47 quando Sarah Mitchell, 19 anos, caminhou apressada pela rua Morrison, tentando chegar ao estacionamento onde havia deixado seu carro. A festa universitária tinha sido um erro. Ela percebeu isso no momento em que seu ex-namorado, Derek, apareceu embriagado e agressivo. Sarah fugiu antes que a situação piorasse, mas agora estava sozinha, numa área semi-industrial da cidade, com apenas a luz fraca dos postes iluminando seu caminho. Seus passos ecoavam no asfalto molhado. Foi então que ela ouviu outros passos. Mais pesados. Mais lentos. Deliberados. Sarah acelerou o ritmo, seu coração batendo descompassado. Olhou para trás e viu 3 vultos saindo das sombras. Derek e 2 de seus amigos do time de futebol americano. Ela conhecia aquele olhar, aquela determinação perigosa de alguém que não aceitava um não. Sarah, para de fugir, querida. Só queremos conversar. A voz de Derek arrastava as palavras, embebida em álcool e raiva. Ela começou a correr, mas seus saltos traíram-na. Tropeçou, caiu de joelhos no chão úmido. Quando tentou se levantar, sentiu mãos fortes agarrando seus braços. O cheiro de cerveja e colônia barata a sufocou. Derek a puxou contra a parede de tijolos de um antigo armazém. Você me fez passar vergonha na frente de todo mundo, sua vadia. Ele cuspiu as palavras em seu rosto. Agora vai aprender a me respeitar. Os outros 2 bloqueavam qualquer rota de fuga. Sarah sentiu suas pernas fraquejarem. Lágrimas correram por seu rosto. Naquele momento de terror absoluto, quando Derek começou a puxar seu vestido, ela fechou os olhos e sussurrou, tão baixo que mal podia ouvir a própria voz. Por favor, me ajuda. E então ela ouviu. Um rugido. Não de animal, mas de máquina. Um motor V-twin que fazia o chão tremer. Faróis potentes iluminaram a cena como se fossem holofotes do juízo final. Uma Harley-Davidson Heritage Softail Classic parou a poucos metros deles, e dela desceu um homem que parecia ter sido esculpido do próprio granito. Jake Ironsides Morrison tinha 1,95 metros de altura, pesava 120 quilos de músculos trabalhados em anos de mecânica e estrada. Sua barba grisalha descia até o peito, coberta pelo colete de couro com o patch dos Hells Angels, Portland Chapter. Tatuagens cobriam seus braços enormes, e seus olhos azuis glaciais avaliaram a situação em menos de 3 segundos. Solta, menina. Sua voz era baixa, calma, mas carregava uma autoridade que fazia generais pararem e prestarem atenção. Agora. Se você quer saber como essa história termina e descobrir o incrível desfecho que ninguém esperava, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história real que vai mudar sua forma de ver o mundo. Derek cambaleou para trás, soltando Sarah por puro instinto. Ele virou para encarar Jake, e mesmo bêbado, até ele conseguiu perceber que havia cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Ei, cara, isso não é da sua conta. Derek tentou soar intimidador, mas sua voz traiu o medo crescente. É só uma briga de namorados. Vai embora. Jake desceu da moto com uma fluidez que contrastava com seu tamanho. Cada passo em suas botas pesadas ecoava como um tambor de guerra. Ele parou a menos de 1 metro de Derek, e a diferença de tamanho era cômica. Derek, com seus 1,80 metros e físico de atleta universitário, parecia uma criança ao lado daquele gigante de couro e aço. Vou dar uma chance para vocês, Jake falou, sua voz ainda calma, mas agora com um tom de aço. Uma chance que vocês não deram para ela. Podem ir embora agora. Caminhem. Não corram, porque se correrem, eu vou atrás. E não vão gostar do que acontece quando eu alcanço o covarde que ataca a mulher. Um dos amigos de Derek, um garoto loiro com camisa de time rasgada, deu um passo para trás. Ele tinha algum instinto de sobrevivência. Mas Derek, embriagado e humilhado, cometeu o erro que mudaria sua vida para sempre. Ele ergueu os punhos. Você acha que esse colete de motoqueiro me assusta, velho? Sou lutador de... Não terminou a frase. Jake moveu-se com uma velocidade impressionante para alguém de seu tamanho. Não deu soco. Não precisou. Apenas agarrou Derek pela frente da camisa com uma mão e o levantou uns 30 centímetros do chão, como se fosse uma boneca de pano. Lutador de quê? Jake perguntou, genuinamente curioso. Porque tá parecendo mais um saco de batatas bêbado.
Os olhos de Derek arregalaram-se. Ele tentou se soltar, socou o braço de Jake, mas foi como bater numa barra de ferro. Nada. O motoqueiro nem piscou. Sabe o que eu odeio? Jake continuou, aproximando seu rosto do de Derek. Odeio covarde. Odeio o homem que levanta a mão para a mulher. Minha mãe apanhou do meu pai por 15 anos até o dia que ele bebeu demais e dormiu. Ela pegou tudo que tínhamos e fugiu comigo no meio da noite. Eu tinha 7 anos. Então quando vejo um merda como você fazendo isso... Ele apertou o punho, e Derek sentiu a camisa apertar em seu pescoço. Eu vejo meu pai. E sabe o que eu queria ter feito com meu pai quando tinha idade para isso? Derek estava roxo, tentando respirar. Os dois amigos ficaram paralisados, sem saber se deviam fugir ou tentar ajudar. Sarah, ainda encostada na parede, observava a cena entre o terror do que quase acontecerá e o alívio de estar a salvo. Havia algo quase mitológico naquele homem. Ele irradiava uma força primitiva, uma justiça antiga que não precisava de tribunais ou júris. Jake finalmente soltou Derek, que caiu no chão tossindo e engasgando. O motoqueiro se virou para os outros dois. Vocês dois. Peguem esse lixo e levem ele para casa. E se eu descobrir que algum de vocês três chegou perto dessa menina de novo, se eu ouvir que olharam torto para ela. Ele pausou, deixando o silêncio fazer o trabalho. Vocês vão conhecer o resto do meu clube. E a gente não é tão educado quanto eu. Os dois pegaram Derek pelos braços e começaram a arrastá-lo. Derek tentou dizer algo, mas Jake simplesmente olhou para ele, e o garoto engoliu suas palavras junto com o orgulho destruído. Quando os três sumiram correndo na escuridão, Jake finalmente se virou para Sarah. Sua expressão, que momentos antes era de pura fúria controlada, suavizou-se. Ele estendeu uma mão enorme. Você está machucada? Perguntou, sua voz agora gentil, quase paternal. Sarah olhou para a mão dele, hesitante. Estava tremendo, ainda processando tudo. Então, lentamente, colocou sua mão pequena na dele e deixou que a ajudasse a se levantar. Eu não sei como agradecer, ela conseguiu dizer, sua voz quebrando. Eles iam. Não iam não, Jake a interrompeu firmemente. Por que não deixei? E agora você vai me dizer onde é seu carro, eu vou te escoltar até lá, e você vai dirigir para casa. Amanhã, vai fazer um boletim de ocorrência. Tem marcas no seu braço dele te agarrando. Fotografa isso. E se a polícia não fizer nada, você me liga. Ele tirou um cartão do bolso do colete. Sou mecânico. Oficina Morrison. O número tá aí. Sarah pegou o cartão com mãos trêmulas. Olhou para ele, realmente vendo aquele homem pela primeira vez. As rugas ao redor dos olhos que falavam de anos na estrada. As cicatrizes nas mãos de quem trabalha com metal e motores. O símbolo dos Hells Angels que a sociedade ensinara ela a temer, mas que naquela noite representava salvação. Por que você parou? Ela perguntou. Como você sabia? Jake olhou para sua moto, depois de volta para ela. Passava por aqui voltando do Clubhouse. Vi vocês correndo, vi a situação. E ouvi você. Não sei como, com o motor ligado, mas ouvi você pedindo ajuda. Ele deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Minha mãe costumava dizer que anjos ouvem sussurros quando precisam ouvir. Sarah deixou escapar um riso nervoso entre as lágrimas. Você não parece um anjo. Jake sorriu pela primeira vez, e foi como ver o sol nascendo entre montanhas de pedra. Por isso que a gente se chama Hells Angels, garota. Anjos do inferno. A gente não é bonito, não é certinho, mas quando importa, a gente aparece. Jake caminhou ao lado de Sarah até o estacionamento, mantendo uma distância respeitosa mas protetora. Sua presença era como ter um guardião pessoal. Qualquer pessoa que pensasse em se aproximar mudava de direção ao ver aquele gigante tatuado. Sarah ainda tremia, mas agora era mais pela descarga de adrenalina do que por medo. Qual é seu carro? Jake perguntou quando chegaram ao estacionamento mal iluminado. Sarah apontou para um Honda Civic azul velho, com alguns amassados na porta traseira. Jake franziu o senho avaliando o veículo. Quando foi a última vez que trocou o óleo? A pergunta era tão inesperada que Sarah piscou confusa. O óleo. Jake suspirou,
mas havia humor em seus olhos. Tá dirigindo com o motor pedindo socorro, garota. Esse barulho que ele tá fazendo não é normal. Passa na oficina semana que vem. Primeira revisão é por minha conta. Considere pagamento por ter me dado a chance de acertar um idiota que merecia. Sarah abriu a boca para protestar, mas Jake já estava verificando os pneus com um olhar profissional. Pneu traseiro esquerdo tá careca. Perigoso, especialmente com chuva. Você tem família aqui em Portland? Meus pais moram em Eugene, Sarah respondeu, entrando no ritmo da conversa, grata por pensar em algo além dos últimos 20 minutos. Moro em uma república com outras 3 meninas da universidade. Bom, quando chegar lá, liga para elas, avisa que tá chegando. E quando chegar, trava todas as portas. Aquele moleque é covarde, mas covarde assustado pode fazer merda. Jake deu a volta no carro, verificando as janelas. Tem alguma janela quebrada na sua casa? Não, é tudo seguro. Ótimo. Me passa seu celular. Sarah entregou o aparelho, e Jake discou seu próprio número. Seu telefone tocou no bolso, um ringtone de Motoliad. Pronto. Agora você tem meu número também. Qualquer coisa, e eu digo qualquer coisa, você liga. Não importa a hora. Se aquele babaca aparecer perto de você, se você se sentir ameaçada, se seu carro quebrar no meio da noite, seja lá o que for, liga. Sarah sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente, mas dessa vez não eram de medo. Você nem me conhece. Por que está fazendo isso? Jake encostou-se no capô do Honda, cruzando os braços. A luz do poste criava sombras dramáticas em seu rosto marcado pelo tempo e pela estrada. Conheci muita gente na minha vida, garota. Rodei esse país de ponta a ponta, vi o melhor e o pior da humanidade. Aprendi uma coisa: o mundo tá cheio de gente disposta a fazer o mal. Precisa ter gente disposta a impedir isso. Ele olhou para o céu noturno, como se buscasse as palavras certas. Além do mais, tive uma filha uma vez. Teria mais ou menos sua idade hoje. O silêncio que se seguiu era pesado. Sarah percebeu o tempo verbal que ele usará. Tive. Desculpa, eu não queria. Não se desculpa, Jake a interrompeu gentilmente. Foi há muito tempo. Acidente de carro. Ela tinha 16 anos, dirigindo com umas amigas. Motorista bêbado atravessou o sinal vermelho. Ele limpou a garganta. Então quando vejo uma garota da idade que ela teria, em apuros, bem, eu faço o que eu gostaria que alguém tivesse feito por ela. Sarah não sabia o que dizer. Simplesmente se aproximou e, num impulso, abraçou aquele homem enorme. Jake ficou rígido por um segundo, claramente não acostumado com afeto espontâneo, depois delicadamente retribuiu o abraço com uma mão nas costas dela, como um pai consolando uma filha. Vai para casa agora, ele disse quando ela se afastou. E lembra, boletim de ocorrência amanhã. Fotógrafa as marcas. Documentação é importante. Sarah entrou no carro, ligou o motor, que realmente fazia um barulho preocupante, e abaixou a janela. Jake? Obrigada. Sério. Você salvou minha vida hoje. O motoqueiro balançou a cabeça. Não salvei, garota. Só impedi que ela fosse destruída. Tem diferença. Ele bateu de leve no teto do carro. Agora vai. Dirige com cuidado. Sarah saiu do estacionamento, olhando pelo retrovisor. Jake permaneceu ali parado, observando até que ela sumisse de vista, antes de voltar para sua Harley. Ele montou na moto, colocou o capacete, mas antes de ligar o motor, tirou um medalhão velho do bolso da camisa. Abriu, revelando a foto desbotada de uma garota adolescente de cabelos ruivos e sorriso largo. Fiz por ela hoje, Melissa, ele sussurrou para a foto. Espero que onde você estiver, saiba que seu velho ainda tá tentando fazer o certo. Fechou o medalhão, guardou-o de volta junto ao coração, e deu partida na Harley. O motor rugiu na noite vazia, e Jake Morrison, o Ironsides dos Hells Angels, seguiu pela estrada escura, apenas mais um cavaleiro solitário patrulhando as ruas sem lei de uma cidade que nunca dorme. Na manhã seguinte, Sarah acordou na cama da República com o corpo dolorido e a mente ainda processando os eventos da noite anterior. Suas companheiras de casa, Jéssica, Amanda e Keiko, estavam reunidas na cozinha quando ela desceu,
e o silêncio que se fez quando a viram revelou que ela não escondera bem os sinais do trauma. Sarah, meu Deus, o que aconteceu? Jéssica, uma estudante de direito no último ano, foi a primeira a se aproximar. Sarah contou tudo. Cada detalhe, desde Derek na festa até o motoqueiro que apareceu como uma aparição. Quando terminou, as três amigas tinham expressões de choque e raiva. Vamos à polícia agora, Amanda declarou, já pegando as chaves do carro. Esse filho da mãe vai pagar. E esse motoqueiro, Keiko acrescentou, cautelosa. Você tem certeza que pode confiar nele? Hells Angels, Sarah. São conhecidos por serem. Ele salvou minha vida, Sarah interrompeu, surpreendida pela própria firmeza na voz. Se não fosse ele, eu nem quero pensar no que teria acontecido. Jéssica, sempre a mais pragmática, estava fotografando as marcas roxas nos braços de Sarah com seu celular. Isso aqui é evidência de agressão. Com essas fotos, testemunho dele se necessário, e um boletim de ocorrência, a gente pode conseguir uma ordem de restrição contra Derek. Elas foram juntas à delegacia. O processo foi exatamente tão frustrante quanto Jake havia previsto. O policial que as atendeu, um homem de meia-idade com uma barriga proeminente e olhar entediado, mal disfarçou seu ceticismo. Então você estava numa festa, teve um desentendimento com seu ex-namorado, e ele te seguiu. Ele repetiu, como se estivesse falando com uma criança. Houve agressão física. Ele me agarrou. Olha as marcas. Sarah mostrou os braços. E você diz que um membro dos Hells Angels interveio? Você sabe que esse grupo está sob investigação federal por tráfico de drogas e armas, certo? Jéssica se inclinou sobre a mesa, seus olhos de advogada em treinamento brilhando perigosamente. Oficial, o passado do interveniente é irrelevante para o fato de que minha amiga foi assaltada e quase estuprada. Estamos aqui para registrar uma queixa formal contra Derek Thompson. Temos evidências fotográficas de lesões corporais, e ela pode identificar duas testemunhas adicionais que estavam presentes. O policial suspirou, claramente irritado por ter seu domingo interrompido por draminha universitário, como ele certamente pensava. Tá bom. Vou fazer o boletim. Mas saiba que sem testemunhas dispostas a falar, e com ele negando tudo, isso não vai dar em nada. É a palavra dele contra a dela. 3 horas depois, frustradas e exaustas, as garotas saíram da delegacia com uma cópia do boletim de ocorrência que Sarah sabia que provavelmente seria arquivado e esquecido. Sistema de merda, Amanda resmungou enquanto caminhavam para o carro. Sarah olhou para o cartão de Jake em sua carteira. Parte dela queria ligar, contar sobre a experiência humilhante na delegacia. Mas outra parte hesitava. Ela mal conhecia aquele homem. O que ele poderia fazer que a polícia não podia? A resposta veio 2 dias depois. Sarah estava saindo de uma aula de literatura quando viu Derek no corredor do campus. Ele estava com os 2 amigos, os mesmos da noite do ataque. Quando seus olhos se encontraram, Derek sorriu. Não foi um sorriso amigável. Foi um sorriso de predador que sabe que sua presa não tem para onde correr. Ele começou a andar em direção a ela. Sarah sentiu o pânico subir pela garganta. Estava em pleno dia, no meio do campus, cercada de pessoas. Mas nada disso importava. Seu corpo lembrava daquela noite, do medo, da impotência. Ela puxou o celular e, sem pensar 2 vezes, discou o número de Jake. Ele atendeu no 3º toque. Oficina Morrison. Jake? É a Sarah. Ele está aqui. No campus. Está vindo na minha direção. A voz de Jake mudou instantaneamente, ficando alerta e focada. Onde você está exatamente? Prédio de Humanidades, Portland State University. Corredor principal. Fica onde tem gente. Não fica sozinha. Vou mandar alguém aí em 15 minutos. Mas você disse. Eu falei que ia cuidar de você. E vou. Fica segura. Já vou resolver isso. A ligação caiu. Sarah ficou parada, pressionando as costas contra uma parede, observando Derek se aproximar com aquele sorriso horrível. Ele estava a 5 metros dela quando algo extraordinário aconteceu. Um homem apareceu do nada, não tão grande quanto Jake, mas ainda assim intimidador, com um colete dos Hells Angels e uma expressão que não convidava conversa.
Ele simplesmente se posicionou entre Sarah e Derek, cruzou os braços e esperou. Derek parou imediatamente. Qual é o problema, cara? Estou só indo. Não, você não tá indo a lugar nenhum, o motoqueiro disse calmamente. Tá voltando por onde veio. Agora. Você não pode me dizer o que fazer. Isso é um campus público. O motoqueiro deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Posso sim. E tô dizendo. Você chegou perto dessa garota de novo, tem uma dúzia de manos meus que vão querer ter uma conversa bem particular com você. Entendeu? Derek olhou ao redor. Outros estudantes estavam observando a cena, alguns filmando com celulares. Ele estava sendo humilhado publicamente pela segunda vez por causa de Sarah. A raiva em seus olhos era palpável. Isso não acaba aqui, ele sibilou. Acaba sim, o motoqueiro respondeu. Acaba agora. E se você for esperto, vai agradecer por ter terminado dessa forma. Derek recuou, lançando um último olhar venenoso para Sarah antes de sair apressadamente com seus amigos. O motoqueiro esperou até que eles sumissem de vista, depois se virou para Sarah. Você tá bem? Sarah assentiu, ainda processando o que acabará de acontecer. Quem é você? Tommy Crash O'Brien. Jake me ligou, disse que tinha uma garota precisando de um olho. Eu tava a 10 minutos daqui, fazendo um serviço. Ele ofereceu um cartão. Jake disse que você registrou o boletim de ocorrência. Polícia fez algo. Sarah balançou a cabeça negativamente. Tommy não pareceu surpreso. Nunca fazem. Sistema não funciona pra gente como a gente. Mas funciona pra gente como nós. Ele bateu no pet do colete. Aquele moleque não vai mais te incomodar. Tem minha palavra. Eu não quero que machuquem ele, Sarah disse rapidamente. Só quero que me deixe em paz. Tommy sorriu, mas não era um sorriso reconfortante. Garota, a gente não vai tocar nele. Não precisa. A gente tem outros métodos. Naquela noite, Jake recebeu uma ligação de Tommy relatando o incidente no campus. Ele estava na oficina, trabalhando até tarde em uma Chevrolet 1979 que estava dando trabalho há semanas. Suas mãos estavam sujas de graxa quando atendeu o celular com o ombro. E aí, como foi? Moleque apareceu, tentou intimidar ela. Dei um jeito. Ele saiu de rabo entre as pernas, Tommy relatou. Mas Jake, cara, esse garoto tem aquela energia ruim, sabe? O tipo que não aprende. Vai tentar algo de novo. Jake limpou as mãos em um pano sujo e suspirou. Eu sei. É por isso que vamos precisar do conselho. Conselho era a reunião formal dos membros plenos dos Hells Angels, Portland Chapter. Não aconteciam frequentemente, apenas quando havia assuntos sérios a serem discutidos. Jake tinha autoridade como um dos membros fundadores do Chapter, Road Captain por 15 anos antes de passar o título, mas ainda assim precisava da aprovação do grupo para ações que envolvessem o nome do clube. 2 dias depois, na noite de quinta-feira, 16 homens estavam reunidos no Clubhouse dos Hells Angels em um armazém convertido nos arredores de Portland. O lugar era mais limpo e organizado do que a mídia gostava de retratar. Havia uma área social com sinuca e bar, uma cozinha industrial onde faziam churrascos em dias de festa, e a sala de reuniões, um espaço austero com uma mesa longa, cadeiras, e um único quadro na parede, a foto fundadora do Chapter de 1979. Jake estava de pé na cabeceira da mesa, com o presidente do Chapter, Marcus Bull Thompson, ao seu lado. Bull tinha 58 anos, era afro-americano, ex-marine, e comandava o grupo com mistura de disciplina militar e sabedoria de rua. Então Bull começou, sua voz grave enchendo a sala. Jake trouxe uma situação que precisa da nossa atenção. Uma garota foi assaltada por um ex-namorado e 2 amigos dele. Jake interveio, salvou ela. Agora o babaca tá perseguindo ela no campus. Tommy já teve que intervir também. Murmúrios percorreram a mesa. Os membros trocaram olhares. E o que a polícia tá fazendo? Perguntou Razor, um homem magro e alto com cicatrizes de queimadura cobrindo metade do rosto, lembrança de um acidente de moto que quase o matou. O que sempre fazem? Nada, Jake respondeu. Ela fez boletim. Tiraram fotos das marcas. Polícia praticamente riu na cara dela. E você quer que a gente faça o que exatamente?
Perguntou outro membro, Track, um homem enorme que fazia jus ao apelido. A gente não pode simplesmente sair quebrando gente. Fed já tão em cima da gente por causa daquela merda em Seattle. Jake assentiu. Ele sabia que tinha que navegar essas águas com cuidado. O clube estava sob escrutínio aumentado do FBI devido a acusações, infundadas, segundo eles, de envolvimento com tráfico de metanfetamina. Qualquer passo errado poderia dar às autoridades a desculpa que precisavam para uma operação grande. Não tô pedindo para quebrar ninguém, Jake esclareceu. Tô pedindo proteção. A garota tá com medo, com razão. Esse moleque é filho de um empresário local, tem dinheiro, tem proteção. Sistema não vai tocar nele. Mas a gente pode garantir que ele saiba que se tocar nela, vai ter consequências. Tipo um aviso? Boo perguntou. Exatamente. Um aviso claro. Houve discussão. Alguns membros eram a favor, outros preocupados com a exposição. Finalmente, Boo chamou para votação. Todos a favor de providenciar proteção informal para a garota e emitir aviso formal para o agressor, levantem a mão. 14 mãos se levantaram. Apenas 2 ficaram abaixadas. Aprovado, Boo declarou. Jake, você é o ponto de contato. Mas Jake. Ele esperou até ter o olhar total do amigo. Mantenha isso limpo. Não podemos nos dar ao luxo de mais atenção das autoridades agora. Entendido, Jake concordou. O que aconteceu depois se tornou lenda entre os estudantes da Portland State University. Derek Thompson estava em sua fraternidade, jogando videogame e bebendo cerveja com seus amigos, quando ouviram um som. Aquele rugido inconfundível de múltiplos motores de Harley-Davidson. Derek foi até a janela e sentiu seu estômago revirar. 12 motos estavam estacionadas na frente da casa da fraternidade. 12 homens enormes, todos com os coletes dos Hells Angels, estavam simplesmente ali parados, braços cruzados, olhando para casa. Não faziam nada. Não diziam nada. Apenas ficavam ali, uma presença silenciosa e ameaçadora. Estudantes começaram a se reunir, tirando fotos e filmando. Em poucos minutos, vídeos estavam no TikTok, Instagram, Twitter. Hells Angels cercam fraternidade na PSU começou a viralizar. Derek estava pálido, suando. Seus amigos, os mesmos que estavam com ele naquela noite, de repente tinham lugares urgentes para estar. Depois de 15 minutos de vigília silenciosa, Jake deu um passo à frente, aproximando-se da porta da fraternidade. Bateu. 3 batidas fortes e deliberadas. Derek não tinha escolha. Tremendo, abriu a porta. Jake não entrou. Simplesmente ficou ali, gigante e intimidador, com um exército de aço e couro atrás dele. Derek Thompson. Derek conseguiu apenas acenar com a cabeça. A gente não vai tocar em você. Não precisa. Mas quero que entenda uma coisa muito claramente. Sarah Mitchell está sob nossa proteção agora. Você chega perto dela, você olha para ela, você respira perto dela, e a gente volta. E na próxima vez, não vai ser para conversar. Entendeu? É eu. Sim. Entendi. Bom. E mais uma coisa, você vai deixar a universidade. Não me importa se transfere, se desiste, se inventa que tá doente. Mas até o fim do semestre, você some daqui. Porque se a gente souber que você continua dividindo o mesmo espaço que ela, a gente vai considerar isso uma ameaça. E a gente responde a ameaças. Derek estava chorando agora, lágrimas de puro terror descendo por seu rosto. Eu vou embora. Eu juro. Jake estudou o rosto do garoto por um longo momento, procurando sinais de engano. Viu apenas medo. Medo genuíno, profundo. Bom, espero que sim. Por sua causa. Jake se virou e voltou para sua moto. Os 12 motoqueiros montaram em sincronia, ligaram os motores em uníssono, um coro trovejante de poder bruto, e partiram na noite. O vídeo do incidente teve 3 milhões de visualizações em 48 horas. Os comentários eram divididos entre aqueles que chamavam os Hells Angels de vigilantes perigosos e aqueles que os celebravam como verdadeiros protetores. A universidade emitiu um comunicado condenando intimidação de gangues no campus, mas não fez nada contra Derek. Não precisou.
Derek Thompson se transferiu para uma universidade na Califórnia 2 semanas depois. Oficialmente por razões pessoais. Sarah finalmente podia andar pelo campus sem olhar por cima do ombro a cada 5 segundos. 3 semanas após o incidente na fraternidade, Sarah apareceu na oficina Morrison pela primeira vez. Era um sábado de manhã, e ela havia finalmente juntado coragem suficiente para levar seu Honda para a revisão que Jake havia prometido. A oficina era exatamente como ela imaginara. Um galpão enorme com cheiro de óleo e metal, ferramentas penduradas em paredes organizadas, 3 elevadores automotivos com motos e carros em vários estágios de reparo. Rock clássico tocava de um rádio velho coberto de adesivos de bandas. Jake estava debaixo de uma Electra Glide, apenas suas botas e pernas visíveis. Quando ouviu a campainha da porta, rolou para fora no carrinho mecânico, o rosto sujo de graxa. Posso ajudar em... Sarah. Ele se levantou rapidamente, limpando as mãos. Não esperava te ver aqui. Você disse para trazer o carro, ela respondeu timidamente. Se ainda vale a oferta. Claro que vale. Jake sorriu, e novamente Sarah ficou impressionada com como aquele sorriso transformava seu rosto. Traz ele pra cá. Vamos dar uma olhada. Enquanto Jake trabalhava no carro, eles conversaram. Sarah descobriu que Jake havia servido no Vietnã, que começara a mexer com motos quando voltou da guerra como forma de lidar com o PTSD, que conhecera os Hells Angels em um bar em 1978 e encontrara, pela primeira vez desde a guerra, um senso de irmandade e propósito. As pessoas veem o colete e fazem suposições, Jake disse enquanto trocava o óleo. Pensam que somos todos criminosos, traficantes, violentos. Não vou mentir, tem gente ruim em qualquer organização. Mas a maioria de nós? Somos só caras que amam motos, liberdade, e cuidar uns dos outros. Vocês cuidaram de mim, Sarah observou. Nem me conhecem, mas me protegeram. Jake parou o que estava fazendo e a olhou diretamente. Você pediu ajuda. E nós ouvimos. É simples assim. Sarah ficou na oficina a manhã toda. Conheceu Tommy novamente, que estava trabalhando em uma Chevrolet de 1972. Conheceu outros membros que passaram por ali. Razor, que apesar das cicatrizes assustadoras era incrivelmente gentil. Mouse, um homem pequeno e magro que era gênio em eletrônica. E Big John, um afro-americano de 1,90 metros que trabalhava como professor de escola primária durante a semana. Espera, você é professor? Sarah não conseguiu esconder a surpresa. Big John riu, um som profundo e caloroso. De matemática. 3ª série. As crianças adoram quando eu levo fotos das motos. E os pais nunca me dão problema nas reuniões. Ele piscou. Era um mundo completamente diferente do que Sarah imaginara. Esses homens tinham empregos normais, famílias, vidas. O clube era apenas uma parte de quem eram, não a totalidade. Quando Sarah foi embora naquela tarde, com o carro rodando suave pela primeira vez em meses e tendo se recusado a pagar, Jake foi inflexível, ela se sentiu parte de algo. Não exatamente parte do clube, ela sabia que havia barreiras claras ali, mas parte de uma comunidade estendida, um círculo de proteção que ela nunca soubera que poderia ter. Ela voltou na semana seguinte. E na outra. Sempre com alguma desculpa, barulho estranho no motor, pneu parecendo murcho, luz estranha no painel. Jake sempre recebia ela com um sorriso sabendo, consertava o problema, que às vezes nem existia, e eles conversavam. Foi durante uma dessas visitas, 2 meses após o ataque, que Sarah finalmente fez a pergunta que vinha evitando. Jake, você mencionou que tinha uma filha. Melissa. Você quer falar sobre ela? O silêncio que se seguiu foi longo. Jake ficou parado, segurando uma chave inglesa, olhando para algo que Sarah não conseguia ver, algum ponto no passado que apenas ele podia acessar. Ela era perfeita, ele finalmente disse, sua voz rouca. Cabelo vermelho como a mãe, mas tudo mais era minha. Teimosa, amava a velocidade, não tinha medo de nada. Queria ser mecânica, trabalhar comigo na oficina. Ele parou, respirou fundo. O cara que bateu nela tinha 3 DUIs anteriores. 3. E ainda estava na rua, dirigindo bêbado, matando crianças. Sinto muito, Sarah disse, e as palavras pareciam terrivelmente inadequadas. Ele pegou 5 anos.
Saiu em 3 por bom comportamento. Minha filha tá morta para sempre, e ele saiu em 3 anos. Jake finalmente olhou para ela. Foi quando eu entendi que o sistema não funciona. Não pra gente como nós. Ele tinha advogados caros, família com conexões. As outras 3 garotas no carro, todas de famílias trabalhadoras. Ninguém deu a mínima. Foi por isso que você se juntou aos Angels. Já era membro. Mas foi por isso que me tornei mais ativo. Percebi que se queria justiça nesse mundo, tinha que fazer eu mesmo. O clube entende isso. A gente cuida dos nossos. A gente cuida de quem não tem ninguém para cuidar. Sarah se levantou e, como fizera naquela primeira noite, abraçou Jake. Dessa vez, ele retribuiu imediatamente, um abraço de pai para filha, de protetor para protegida. Ela teria orgulho de você, Sarah sussurrou. Do homem que você é. Do que você faz. Jake não respondeu, mas Sarah sentiu os ombros dele tremerem levemente. 4 meses haviam passado desde aquela noite. Sarah estava terminando o semestre, suas notas eram boas, e ela finalmente começara a processar o trauma. Terapia ajudava. O apoio de Jake e do clube ajudava mais. Ela ainda visitava a oficina regularmente. Tinha se tornado uma espécie de mascote não oficial do clube. Os membros a chamavam de Little Sister, uma honraria que ela levou semanas para entender a importância. No mundo dos Hells Angels, Sister significava família. Significava proteção absoluta. Foi por isso que o que aconteceu depois chocou a todos. Sarah estava trabalhando em um projeto final na biblioteca da universidade, tarde da noite. O prédio estava quase vazio, apenas alguns estudantes dedicados espalhados pelos andares. Ela estava tão focada em seu laptop que não notou a figura se aproximando até que fosse tarde demais. Olá, Sarah. Ela congelou. Conhecia aquela voz. Olhou para cima lentamente e viu Derek Thompson parado na frente de sua mesa. Mas não era o Derek que ela lembrava. Este Derek era mais magro, com olheiras profundas, barba por fazer. Seus olhos tinham aquele brilho instável de alguém que não dormia há dias. Ou que estava usando algo pesado. Derek, o que você está fazendo aqui? Você deveria estar na Califórnia. Não conseguia ficar lá, ele disse, sua voz monótona. Não conseguia dormir. Não conseguia comer. Tudo que eu via era aqueles motoqueiros. Aquelas ameaças. Por sua causa. Ele deu um passo mais perto. Você destruiu minha vida. Sarah começou a levantar, procurando uma rota de fuga, mas Derek foi mais rápido. Ele puxou algo da cintura, uma faca, a lâmina refletindo as luzes fluorescentes da biblioteca. Eu destruí sua vida. Sarah sentiu raiva sobrepondo medo. Você tentou me estuprar. Você me perseguiu. Eu te amava. Derek gritou, e vários estudantes nos andares próximos olharam alarmados. Mas você teve que me humilhar. Teve que chamar aqueles animais contra mim. Sarah viu um segurança da biblioteca começar a correr em direção a eles, mas Derek viu também. Em um movimento desesperado, ele agarrou Sarah pelo braço e pressionou a faca contra suas costelas. Ninguém se move, ele gritou. Ou eu juro por Deus que eu. Ele não terminou a frase porque o segurança, um ex-policial chamado Marcos, estava falando calmamente em seu rádio, chamando a polícia real. Filho, você não quer fazer isso, Marcos disse, mantendo as mãos visíveis. Isso só vai piorar as coisas. Piorar. Derek riu, um som histérico. Minha vida acabou. Tive que sair da escola, meu pai me deserdou, todo mundo me olha como se eu fosse um monstro. Por causa dela. Sarah podia sentir a faca tremendo contra suas costelas. Derek estava tendo um colapso nervoso, e ela estava no centro disso. Derek, ela disse calmamente, forçando sua voz a ficar estável. Não era para ser assim. Eu só queria que você me deixasse em paz. Mas você não me deixou em paz. Lágrimas corriam pelo rosto dele agora. Você assombra meus sonhos. Você e aqueles demônios de colete de couro. Foi quando Sarah teve uma ideia. Perigosa, mas possivelmente a única chance. Quer se vingar? Ela disse suavemente. Quer me fazer pagar? Derek piscou,
confuso pela pergunta. O quê? Se você me machucar aqui, na frente de testemunhas, você vai preso. Vida toda na cadeia. Mas se você me soltar agora, caminhar embora, você consegue sua vida de volta. Consegue provar que é maior que tudo isso. Era psicologia reversa básica, mas Derek estava tão desequilibrado que funcionou. Sua pegada no braço dela afrouxou levemente. Eu não quero te machucar, ele sussurrou. Só quero que a dor pare. Então deixa ela parar, Sarah implorou. Larga a faca. Vai embora. Procura ajuda. De verdade. Por um momento, pareceu que funcionaria. Derek baixou a faca a alguns centímetros. Mas então eles ouviram as sirenes. Polícia chegando. O pânico voltou aos olhos de Derek. Ele apertou novamente a faca, agora pressionando forte o suficiente para rasgar a blusa de Sarah e arranhar sua pele. E então, como uma tempestade, Jake apareceu. Ninguém soube como ele chegou tão rápido. Depois descobriram que ele estava passando pela universidade, voltando da oficina, e ouviu o chamado da polícia no scanner que mantinha em sua moto. Reconheceu o endereço. Ele irrompeu pela porta da biblioteca como uma força da natureza, avaliou a situação em segundos, e agiu. Jake não correu. Não precisou. Apenas caminhou diretamente para Derek, ignorando completamente a faca, ignorando os gritos de pare. Ele está armado. Dos seguranças. Solta a garota, filho. Derek se virou, e quando viu Jake, algo quebrou completamente dentro dele. Ele empurrou Sarah para longe, ela caiu, batendo o joelho duro no chão, e apontou a faca para Jake. Fica longe. Isso é culpa sua. Tudo é culpa sua. Jake não parou de andar. Não é não, garoto. É culpa sua. Suas escolhas. Suas ações. E agora você tem mais uma escolha, largar essa faca e se entregar, ou tentar me furar com isso e descobrir que não vai acabar bem para você. Derek investiu. Foi um movimento desesperado, descoordenado, de alguém que nunca havia realmente lutado na vida. Jake simplesmente desviou, agarrou o pulso de Derek, torceu, o som de ossos quebrando ecoou pela biblioteca silenciosa, e a faca caiu no chão. Derek gritou, caiu de joelhos, segurando o pulso quebrado. Jake se abaixou ao lado dele, sua voz baixa mas clara. Você teve todas as chances, moleque. Todas. E desperdiçou cada uma. Agora você vai preso, vai ter registro criminal, e sua vida realmente vai acabar. Mas sabe de uma coisa? Você merece. Porque mesmo depois de tudo, você escolheu violência de novo. Escolheu machucar uma garota inocente. Então não vem com choro pra mim sobre justiça. A polícia chegou segundos depois, algemou Derek, cuidadosamente, por causa do pulso quebrado, e o levou. Paramédicos chegaram para verificar Sarah. O arranhão era superficial, mas ela estava em choque. Jake se sentou ao lado dela no chão da biblioteca, um braço enorme ao redor de seus ombros, deixando-a tremer e chorar em seu peito. Acabou, ele murmurou. Acabou de verdade agora. Ele não vai mais te incomodar. Nunca mais. E não incomodou. Derek Thompson foi condenado a 8 anos de prisão por sequestro, agressão com arma mortal, e violação de ordem de restrição. Ele cumpriria pelo menos 6. O julgamento de Derek foi rápido. Com múltiplas testemunhas, câmeras de segurança da biblioteca, e o próprio Jake tendo desarmado o agressor, não havia muita defesa possível. O advogado de Derek tentou argumentar insanidade temporária, mas o promotor apresentou mensagens de texto que Derek tinha enviado para amigos dias antes do ataque, planejando fazer Sarah pagar. Premeditação clara. Sarah teve que testemunhar. Foi uma das experiências mais difíceis de sua vida, ter que reviver todo o trauma na frente de uma sala cheia de estranhos, com Derek sentado a poucos metros dela, olhando-a com aquela mistura de ódio e autopiedade. Mas Jake estava lá, sentado na primeira fileira, atrás da promotoria, sólido como uma montanha. E quando Sarah vacilou, quando sua voz começou a quebrar, ela olhou para ele e encontrou força. Depois da sentença, Sarah saiu do tribunal e encontrou não apenas Jake esperando, mas todo o chapter de Portland dos Hells Angels. 16 homens, todos em seus coletes, formando uma linha de honra para ela. Bull, o presidente, deu um passo à frente. Sarah Mitchell, ele disse formalmente,
O Portland Chapter dos Hells Angels Motorcycle Club gostaria de oficialmente reconhecer você como Little Sister. Se você aceitar, você terá a proteção e o apoio de todo irmão aqui presente, e de cada chapter afiliado em todo o país. Você é família agora. Sarah, chorando abertamente, conseguiu apenas acenar com a cabeça. Bull sorriu e a puxou para um abraço. A celebração que se seguiu no Clubhouse foi diferente de qualquer coisa que Sarah havia experimentado. Havia churrasqueira com hambúrgueres e costelas, cerveja fluindo livremente, refrigerante para Sarah, já que era menor de idade, com Jake sendo absolutamente inflexível sobre isso, música alta e risadas. Sarah conheceu as famílias dos membros. Esposas, namoradas, filhos. Descobriu que Tommy tinha 3 filhas, todas no ensino fundamental. Que Razor era viúvo, sua esposa tendo morrido de câncer 5 anos antes. Que Big John estava noivo de uma advogada que ria das piadas dele sobre motos serem mais confiáveis que carros. Era uma família disfuncional, com certeza. Havia histórias de prisões passadas, de brigas de bar, de motos destruídas e ossos quebrados. Mas também havia histórias de lealdade inabalável, de membros doando rim para irmãos doentes, de fundos sendo levantados para pagar tratamento médico de filhos de membros. As pessoas não entendem, Jake disse para Sarah enquanto eles observavam o grupo da varanda do Clubhouse. Eles veem os coletes, os pets de morte, as motos barulhentas, e pensam que somos monstros. Mas isso aqui, isso é mais família que muita gente tem em suas vidas normais. Por que a caveira? Sarah perguntou, apontando para o pet nas costas do colete de Jake, a famosa Death Head dos Hells Angels. Memento mori, Jake respondeu. Lembra que você vai morrer. Pode soar mórbido, mas é libertador. Se você sabe que vai morrer, vive diferente. Vive de verdade. Vive com liberdade. É por isso que a gente anda de moto mesmo sabendo que é perigoso. Por isso que a gente não se curva para autoridade que não mereceu respeito. Por isso que a gente protege os fracos mesmo que isso nos coloque em perigo. Sarah ficou em silêncio, processando isso. Você salvou minha vida, Jake. Mas fez mais que isso. Me deu uma família. Me deu um lugar onde pertenço. Jake olhou para ela, e seus olhos, aqueles olhos azuis glaciais que podiam parecer tão duros, estavam úmidos. Você me deu algo também, garota. Me deu uma segunda chance de ser pai. De proteger alguém. De fazer a diferença que não consegui fazer quando importava. Ele pausou, limpou a garganta. Melissa teria adorado você. Vocês têm o mesmo fogo. A mesma recusa em ser vítima. Eles ficaram ali, velho motoqueiro e jovem estudante, unidos por trauma e resgate, por escolha e não por sangue, mas família mesmo assim. Meses passaram. Sarah terminou seu primeiro ano na universidade com honras. Seu relacionamento com Jake e o clube se aprofundou. Ela aprendeu sobre motos, ajudava na oficina quando tinha tempo, comparecia em eventos do clube, os públicos e legais, claro, havia partes da vida do clube que eram mantidas estritamente privadas, e Sarah respeitava isso. Ela conheceu outros que haviam sido ajudados pelo clube ao longo dos anos. Um veterano sem teto que eles ajudaram a encontrar moradia e tratamento para PTSD. Uma mãe solteira cujo ex-marido violento foi convencido a deixar o estado depois de uma visita de alguns membros. Um adolescente gay que foi espancado por colegas de escola e que o clube adotou como um projeto, ensinando-o a se defender e dando-lhe um lugar seguro para ser ele mesmo. Vocês são vigilantes, Sarah observou um dia, enquanto ajudava Jake a limpar carburadores. Jake pensou sobre isso. Suponho que sim, tecnicamente. Mas preferimos pensar em nós mesmos como equilibradores. O sistema falha a gente constantemente. A polícia não vem quando você precisa. Juízes deixam abusadores saírem com uma palmadinha no pulso. Políticos protegem os ricos e poderosos. Alguém tem que preencher o vazio. Alguém tem que proteger quem não tem proteção. E se vocês forem longe demais? E se machucarem alguém inocente? Então somos tão ruins quanto aqueles que estamos combatendo, Jake admitiu. É uma linha tênue. É por isso que temos regras. Por isso que precisamos da aprovação do Conselho para Ações. Não somos anarquistas loucos. Temos estrutura, disciplina. Mas sim, às vezes erramos.
Às vezes a situação escala mais do que deveria. É o risco. Mas prefiro arriscar e fazer algo do que ficar sentado e não fazer nada. Sarah entendia. Havia nuances morais aqui que seus professores de ética na universidade ficariam debatendo por semestres. Mas no mundo real, longe das salas de aula e teorias, às vezes você precisava de homens como Jake. Homens dispostos a ficar entre o mal e os inocentes, mesmo quando a lei não estava do seu lado. 2 anos depois daquela noite fatídica na rua Morrison, Sarah estava se formando. Ela havia escolhido serviço social como especialização, inspirada por sua própria experiência e pelo trabalho informal que via o clube fazer. Jake estava na formatura, sentado desconfortavelmente em uma roupa social que claramente não usava há anos, mas recusando-se terminantemente a tirar o colete dos Hells Angels por cima do terno. Várias famílias o olhavam nervosamente, mas Jake apenas sorria seu sorriso gentil e ignorava os olhares. Quando Sarah subiu ao palco para receber seu diploma, Jake se levantou e gritou: "Essa é minha garota." Alto o suficiente para toda a arena ouvir. Sarah riu e acenou para ele, lágrimas de alegria correndo por seu rosto. Na festa de formatura depois, Sarah apresentou Jake para seus pais, que haviam dirigido de Eugene. Eles haviam ouvido muito sobre o motoqueiro que salvou sua filha, mas nunca o conheceram pessoalmente. O pai de Sarah, um contador conservador chamado Richard, estendeu a mão hesitantemente. "Senhor Morrison, minha filha conta que lhe devemos, bem, tudo." Jake apertou a mão, cuidadoso para não usar sua força total. "Seu Richard, sua filha se salvou sozinha. Eu só dei uma forcinha." "Ele é modesto demais", Sarah interrompeu, puxando Jake para um abraço. "Ele salvou minha vida. E depois me deu uma família." A mãe de Sarah, Catherine, tinha lágrimas nos olhos. "Não sabemos como agradecer. Quando pensamos no que poderia ter acontecido." "Não aconteceu", Jake disse firmemente. "E não vai acontecer. Ela é Little Sister agora. Ela tem 300 irmãos em todo o país prontos para protegê-la. Onde quer que ela vá, ela está segura." Depois que os pais de Sarah se afastaram para cumprimentar outros, ela e Jake ficaram juntos, observando a celebração. "O que você vai fazer agora?" Jake perguntou. "Além do mestrado que você mencionou." "Vou trabalhar em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica", Sarah respondeu. "Já consegui o emprego. Começo o mês que vem." Jake assentiu, aprovando. "Bom trabalho. Necessário. Vai ajudar muita gente." "Aprendi com o melhor", Sarah disse, cutucando seu braço. "Você sabe, Jake, tem pensado em formalizar o que você e o clube fazem? Tipo, criar uma organização sem fins lucrativos? Poderia ajudar ainda mais gente, e seria legal." Jake fez uma careta. "Papelada. Burocracia. Governo enfiando o nariz onde não é chamado. Não é meu estilo, garota." "Mas pensa nisso. Vocês já fazem o trabalho. Por que não receber reconhecimento por isso? Por que não conseguir recursos para fazer ainda mais?" Era uma ideia que ficou com Jake. Nas semanas e meses seguintes, ele discutiu com o conselho. Havia resistência, muitos membros preferiam operar nas sombras, sem chamar atenção. Mas outros, especialmente os mais jovens, viam um mérito. Levou um ano, mas eventualmente o Portland Chapter dos Hells Angels criou uma organização irmã sem fins lucrativos, Guardian Angels Initiative. Oficialmente, não tinha conexão com o clube de motociclistas. Não oficialmente, todos sabiam. A organização oferecia escoltas de segurança para mulheres em situações perigosas, aulas de autodefesa, mecânica de moto para veteranos como terapia ocupacional, e um hotline de crise para vítimas de violência doméstica que não confiavam na polícia. Sarah foi uma das primeiras voluntárias. Ela usava sua educação e treinamento formal, combinados com a sabedoria de rua que aprenderá com Jake e o clube, para fazer diferença real na vida de mulheres que estavam onde ela estivera. Assustadas, sozinhas, sem ter a quem recorrer. A organização cresceu. Outros chapters em outras cidades começaram a criar iniciativas similares. A mídia, naturalmente, ficou confusa. Como podiam retratar Hells Angels como heróis? Não batia com a narrativa. Mas as mulheres salvas não se importavam com narrativas. As crianças protegidas não se importavam com percepções públicas.
Os veteranos que encontraram propósito não se importavam com manchetes sensacionalistas. 5 anos após aquela noite na rua Morrison, Jake estava em sua oficina quando recebeu uma ligação. Era de um número que ele não reconhecia, área de Washington, D.C. Senhor Morrison? Aqui é do escritório do congressista James Wheeler. O congressista gostaria de saber se você e sua organização estariam interessados em testemunhar perante um comitê sobre lacunas na proteção de vítimas de violência doméstica e soluções baseadas em comunidade. Jake quase deixou cair o telefone. Você está brincando. Não, senhor. Sua organização tem feito trabalho extraordinário. Queremos destacar isso e ver como o governo pode aprender com seus métodos. Jake pediu tempo para pensar. Discutiu com Bull e o conselho. Discutiu com Sarah, que agora tinha 26 anos e dirigia a filial da organização em Portland. Você tem que ir, ela insistiu. É a chance de mudar o sistema de dentro. De mostrar que há outras formas de fazer as coisas. Jake foi. Ele testemunhou perante o Congresso, sentado diante de políticos internos caros, com seu colete de couro coberto de patches, barba grisalha, e cicatrizes de uma vida vivida nos limites da sociedade. Ele falou sobre seu tempo no Vietnã, sobre sua filha perdida, sobre Sarah e centenas de outras Sarahs que haviam sido falhadas pelo sistema, sobre como comunidades podiam se auto-organizar para proteção quando as instituições falhavam. O vídeo viralizou. Milhões de visualizações. Comentários divididos entre aqueles que o chamavam de herói e aqueles que insistiam que ele era um criminoso se passando por salvador. Jake não se importava. Ele voltou para Portland, para sua oficina, para suas motos, para sua família escolhida. O trabalho continuava. Sempre continuaria. 10 anos após aquele fatídico sussurro na noite. Por favor, me ajuda. Sarah estava casada, tinha uma filha de 2 anos, e dirigia uma rede de abrigos em 3 estados. Jake tinha 68 anos, ainda andava de moto, ainda consertava motores, ainda respondia chamadas quando alguém precisava de ajuda. Ele estava no playground com a filha de Sarah, sua neta, embora não houvesse conexão de sangue, quando Sarah se sentou ao lado dele no banco. Você sabe que mudou minha vida, né? Ela disse, observando a pequena Melissa, nomeada em homenagem à filha perdida de Jake, brincar no escorregador. Você mudou a sua própria vida, Jake corrigiu, como sempre fazia. Eu só abri uma porta. Você escolheu passar por ela. Sarah encostou a cabeça no ombro dele. Não acho que seja assim que vai funcionar a narrativa quando alguém escrever um livro sobre tudo isso. Jake riu. Não quero livros sobre mim. Quero que pessoas entendam que heroísmo não tem cara. Não usa crachá. Não precisa de permissão. Quando você vê alguém precisando de ajuda, você ajuda. Simples assim. O resto é só barulho. Eles ficaram sentados juntos, o velho motoqueiro e a jovem mulher que ele havia salvado, unidos por aquele momento 10 anos atrás quando um sussurro desesperado atravessou a noite e encontrou ouvidos dispostos a ouvir. E em algum lugar de Portland, outra pessoa sussurrava: por favor, me ajuda. E em algum lugar, um motor de Harley Davidson rugia para a vida. Porque sempre haveria quem precisasse de ajuda. E sempre haveria anjos, mesmo que fossem anjos do inferno, dispostos a responder. 15 anos após aquela noite na rua Morrison, Jake Morrison estava sentado em sua oficina, agora expandida para ocupar 2 galpões inteiros. Aos 73 anos, ele havia finalmente treinado aprendizes suficientes para não precisar trabalhar todos os dias, mas velhos hábitos são difíceis de quebrar. Ele ainda aparecia 6 dias por semana, ainda colocava as mãos na graxa, ainda ouvia o rugido dos motores como música. Era uma tarde de sexta-feira quando uma jovem entrou na oficina. Ela tinha talvez 18 ou 19 anos, cabelos escuros presos em um rabo de cavalo, jeans rasgados e uma camiseta de banda de rock. Havia algo familiar nela, embora Jake tivesse certeza de nunca tê-la visto antes. Posso ajudar? Ele perguntou, limpando as mãos em um pano. A garota hesitou, então tirou uma foto velha do bolso e a estendeu para ele. Jake pegou-a com dedos manchados de graxa e sentiu seu coração parar. Era uma foto dele, muito mais jovem, ao lado de Melissa. Sua filha. Ela tinha uns 14 anos na foto, sorrindo largamente ao lado de uma moto que eles haviam restaurado juntos. Onde você conseguiu isso? Sua voz saiu mais áspera do que pretendia.
Minha mãe me deu. Antes de morrer, mês passado. A garota respirou fundo. Meu nome é Emma. Emma Morrison. E eu acho que você é meu avô. O silêncio na oficina era ensurdecedor. Até as ferramentas pneumáticas nos fundos haviam parado. Tommy, que estava trabalhando em uma dina nas proximidades, olhou para eles com os olhos arregalados. Isso não é possível, Jake finalmente disse, mas sua voz estava tremendo. Melissa morreu. Ela morreu no acidente. Todas as 4 garotas. 3 garotas morreram, Emma o corrigiu gentilmente. Minha mãe sobreviveu. Mas ela estava grávida. De 4 meses. Os médicos conseguiram salvá-la, mas ela ficou em coma por 2 semanas. Quando acordou, ela estava em uma família hospedeira temporária. Você estava no funeral dela. Todos pensaram que ela havia morrido porque era o que o hospital inicialmente relatou. Quando o erro foi descoberto. Emma puxou mais documentos, certidões médicas, reportagens antigas de jornal, documentos legais. Jake pegou-os com mãos trêmulas. Ela tentou entrar em contato com você, Emma continuou, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Mas você havia sumido. Entrou pro clube, ficou na estrada por anos. Ela estava em lares adotivos, mudando de lugar em lugar. Quando finalmente teve idade para procurar por conta própria, você estava difícil de encontrar. E então ela conheceu meu pai, teve eu, e a vida aconteceu. Ela sempre disse que ia te procurar um dia. Mas o câncer a pegou antes que pudesse. Jake afundou em uma cadeira próxima, o peso de 15 anos de culpa e dor sendo simultaneamente levantado e amplificado. Melissa estava viva. Estava viva esse tempo todo. E ele tinha uma neta. Ela falou de mim. Ele conseguiu perguntar. Emma sorriu através das lágrimas. Sempre. Ela tinha fotos suas, contava histórias sobre como você ensinava ela a consertar motos, como vocês dirigiam juntos pelas estradas. Ela disse que você era o melhor pai que alguém poderia pedir. Ela te amava muito. As lágrimas finalmente vieram. Jake Morrison, o Ironsides, o homem que havia enfrentado narcotraficantes armados sem piscar, que havia quebrado ossos e dobrado metal com as próprias mãos, chorou como uma criança. Tommy discretamente sinalizou para os outros membros na oficina, e todos saíram, dando privacidade ao velho guerreiro. Emma se aproximou hesitantemente e abraçou seu avô. Jake a puxou para perto, sentindo a mesma estrutura óssea de Melissa, o mesmo perfume floral barato que ela costumava usar. Desculpa, ele soluçou. Desculpa por não estar lá. Desculpa por não procurar mais. Eu pensei, eu tinha tanta certeza. Não foi sua culpa, Emma sussurrou. Mamãe sempre dizia isso. Não foi culpa de ninguém, apenas uma tragédia horrível seguida de erros burocráticos. Mas ela queria que você soubesse. Ela viveu uma boa vida. Foi feliz. Tornou-se enfermeira, ajudou pessoas. E ela me criou para ser forte, independente. Como você a criou. Eles ficaram assim por longos minutos, avô e neta, unidos através de gerações e tragédia, encontrando-se finalmente quando parecia impossível. Quando finalmente se separaram, Jake limpou os olhos e realmente olhou para Emma pela primeira vez. Ela tinha os olhos de Melissa. O mesmo verde intenso. A mesma determinação na mandíbula. Onde você está morando agora? Ele perguntou. Em um albergue temporário, Emma admitiu. Não tenho muito dinheiro. Estava vivendo com a minha mãe, cuidando dela durante a doença. Depois que ela morreu, bem, as contas médicas levaram tudo. Vim para Portland porque sabia que era aqui que você estava. Pensei que se conseguisse te encontrar. Você tem um lar agora, Jake a interrompeu firmemente. Minha casa tem 2 quartos. Um deles é seu pelo tempo que precisar. E se quiser aprender o negócio, tem emprego aqui na oficina. Ou se quiser ir para a faculdade, a gente encontra um jeito. Você é família, Emma. Você é tudo que restou da minha Melissa. Emma começou a chorar novamente, mas eram lágrimas de alívio. Eu queria tanto te conhecer. Mamãe me contava histórias, mas eu queria conhecer o homem de verdade. Bem, Jake disse, um pequeno sorriso formando-se através das lágrimas, você vai conhecer mais do que Bargou.
Tem cerca de 15 caras barulhentos de moto que vão querer te conhecer também. E tem alguém especial que eu preciso te apresentar. Ele pegou o telefone e ligou para Sarah. Sarah, é o Jake. Precisa vir para a oficina. Agora. Não, tá tudo bem. Melhor que bem. Só. Confia em mim. Precisa vir. 20 minutos depois, Sarah chegou com a pequena Melissa, agora com 12 anos. Quando Jake contou a história, quando Sarah viu a foto e os documentos, ela também chorou. As duas Melissas, uma viva na memória, outra viva em pessoa através de sua filha, conectadas através do homem que havia salvado Sarah todos aqueles anos atrás. Isso é inacreditável, Sarah disse, abraçando Emma. Bem-vinda à família mais maluca que você já vai conhecer. Naquela noite, o Clubhouse dos Hells Angels estava cheio. Não era uma festa planejada, mas quando a notícia se espalhou de que Jake havia encontrado sua neta, todo o chapter apareceu. Churrasqueira foi acesa, cervejas abertas, música tocada. Emma foi apresentada a todos. Tommy, que agora tinha netos próprios. Razor, ainda com as cicatrizes mas com um grande coração. Big John, agora diretor de escola. E uma dúzia de outros, alguns velhos, alguns novos, todos unidos pelos coletes e pela irmandade. Bull, agora com 73 anos e oficialmente aposentado como presidente mas ainda respeitado como um conselheiro, levantou sua cerveja em um brinde. Para Jake, que passou 15 anos acreditando que havia perdido tudo, e descobriu que o amor nunca realmente morre. Para Emma, que cruzou o país procurando por família e encontrou não apenas um avô, mas uma tribo inteira. E para Melissa sua voz ficou mais suave, que vive em cada vida que salvamos, em cada pessoa que protegemos, em cada criança que ensinamos a ser forte. Ela está conosco ainda. Para Melissa, o grupo respondeu em uníssono. Emma olhou ao redor da sala, esses homens assustadores com seus coletes de couro, tatuagens cobrindo cada centímetro de pele visível, rostos marcados por anos de vida dura. E viu o que Sarah havia visto todos aqueles anos atrás: família. Não perfeita, não tradicional, mas real. Posso perguntar algo? Emma disse para Jake mais tarde, enquanto eles se sentavam do lado de fora do Clubhouse, observando as motos alinhadas como soldados em formação. Qualquer coisa. Por que vocês fazem isso? O clube, a proteção, toda a justiça vigilante. Jake ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta que havia respondido 1000 vezes mas que nunca ficava menos importante. Porque quando sua mãe morreu, quando pensei que ela havia morrido, eu entendi algo. O mundo não é justo. Não é seguro. Pessoas boas sofrem. Pessoas más prosperam. E as instituições que deveriam nos proteger, muitas vezes falham. Ele olhou para Emma. Mas não podemos apenas aceitar isso. Não podemos apenas encolher os ombros e seguir em frente. Alguém tem que estar disposto a ficar no espaço entre o mal e os inocentes. Alguém tem que dizer não aqui, não hoje. E se o sistema não vai fazer isso, então pessoas comuns têm que fazer. Mas vocês não são pessoas comuns, Emma observou. Vocês são extraordinários. Jake riu, um som profundo e rico. Garota, somos apenas mecânicos, professores, veteranos, trabalhadores. A única coisa extraordinária sobre nós é que decidimos não virar o rosto. Decidimos agir quando a ação era necessária. Qualquer um pode fazer isso. A maioria não faz porque tem medo. Medo da lei, medo de retaliação, medo de se envolver. Nós apenas decidimos que ajudar vale o risco. Emma absorveu isso, então, quero ajudar também. Quero fazer parte disso. Você já é parte disso, Jake disse, colocando um braço grande ao redor de seus ombros. Pelo sangue e pela escolha. Mas não há pressa. Você é jovem. Tem a vida toda pela frente. Primeiro, vamos te colocar de volta nos trilhos, lugar para morar, talvez escola ou trabalho, construir sua vida. O resto vem quando vem. Mas Emma já estava decidida. Ela tinha o mesmo sangue que Melissa, a mesma determinação que Jake. E nos meses e anos que se seguiram, ela provaria que era digna do nome Morrison. Ela aprendeu mecânica, tornando-se tão habilidosa quanto seu avô. Aprendeu sobre o clube, sobre os códigos não escritos, sobre como proteger sem destruir, como intimidar sem violar. Ela se juntou à Guardian Angels Initiative,
trabalhando ao lado de Sarah para expandir o alcance da organização. E 10 anos depois de entrar naquela oficina como uma garota perdida e assustada, Emma Morrison estava dirigindo sua própria filial da Guardian Angels em Seattle, uma Harley Street Glide sob ela, e um colete com pet de Little Sister nas costas. Jake tinha 83 anos agora, finalmente realmente aposentado da mecânica, mas nunca da vida. Ele passava seus dias entre a oficina, onde ainda parecia para supervisionar, o que realmente significava ficar no caminho e contar histórias, o Clubhouse, e a casa que agora compartilhava não apenas com Emma, mas com o namorado dela, Marcus, um paramédico, e o filho deles, um garotinho de 2 anos chamado Jake Jr. Sarah, agora com 44 anos, havia escrito um livro sobre sua experiência e a Guardian Angels Initiative. Sussurros na Noite, Como Anjos Improváveis Salvam Vidas tornou-se um best-seller surpresa, trazendo atenção nacional ao trabalho que o clube e a organização faziam. Houve críticas, claro. Sempre havia críticas. Pessoas que insistiam que vigilantismo era errado, independente dos resultados. Pessoas que não conseguiam separar a imagem mediática dos Hells Angels da realidade complexa da organização. Pessoas que acreditavam que apenas instituições oficiais deveriam ter autoridade para proteger. Mas para cada crítico, havia 10 pessoas salvas. 10 vidas mudadas. 10 histórias de eu sussurrei por ajuda, e alguém ouviu. Em uma tarde ensolarada de julho, 25 anos após aquela noite na Rua Morrison, havia uma grande reunião no Clubhouse de Portland. Era um evento anual agora, Freedom Rally, onde vítimas salvas pela organização se reuniam com seus salvadores, onde famílias se encontravam, onde histórias eram compartilhadas. Sarah estava lá com sua família, marido, 3 filhos, todos ouvindo pela milésima vez sobre como o avô Jake, não sanguíneo, mas de coração, havia salvado a mãe deles. Emma estava lá com Marcus e Jake Jr. Tommy estava lá com suas filhas, agora adultas, uma delas casada com um policial. A ironia nunca deixava de fazer a todos rirem. Big John estava lá, aposentado da educação mas ainda ensinando, agora treinamento de autodefesa para jovens no centro comunitário. Dezenas de outros estavam lá, pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo clube, pela iniciativa, pela simples recusa de homens e mulheres comuns em aceitar injustiça.